Então, bom dia. Então, aqui a gente estamos nas aulas de aula 3, representações gráficas. E representações gráficas podem ser muito úteis para descobrir informações com mais agilidade. A gente vai ver parte gráfica, também haverá a parte da estatística, que também a estatística tem esse poder de fornecer dados, né? Aspectos dos dados com mais agilidade. A gente vai fazer agora os gráficos. Os gráficos também têm é uma outra vertente dessa característica, né? Então vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo menos 20x ao quadrado mais 1000. Este gráfico de f de x, né? Então, no caso, a região de interesse, né? É para x, a abscissa, né? De menos 7 a mais 20. Então, o gráfico aqui é uma função, né, ela cresce, depois chega no máximo, desce, ela tem o mínimo local e aí sobe de novo, né? Nessa região de menos 7 a mais 20, notar que o menos 7 não está entrando aqui, o mais 20 está aqui, mas ele está referenciado aqui. Então, você tem o menos 5, 0 e 5, então, entre o menos 5 e o menos 10 aqui, o menos 7 está aqui, certo? É uma escala automática. E aqui a função f de x são valores, né, a ordenada entre não chega a ser menos 400, mas menos 300 e pouco, até 1000, né, certo? Então, o que você consegue dizer sobre f de x olhando para o gráfico? Vamos dar uma diminuidinha aqui, só vai aparecer, né? Dentre outros, é possível ver o formato de f. A função f de x cresce, né? De menos 7, por exemplo, aqui até zero, mais ou menos, né, onde chega até um valor próximo a 1000. Depois, de zero, vai decrescendo até um valor próximo ao 14, né? Certo? Que ela chega a um valor próximo do menos 200. E depois cresce novamente, subindo, e o gráfico aqui para nesse momento, certo? As raízes de f são próximas de menos 6, 10 e 16. Então, o que é uma raiz? A raiz é quando a função se iguala a zero, né? O f de x fica igual a zero. Então, você tem que pegar o valor de f de x zero, que é esse eixo aqui, né? Essa cota aqui, né? É zero. Então, quando ela está perto daqui do menos 6, certo? Então, x menos 6. Onde cruza de novo? Quando ela está perto do 10. E de novo, quando ela está passando 15 e 16, certo? Então, perto do menos 6x, ou no 10, ou no 16, a função f se anula, né? É o zero da função, a raiz da função. Note que você consegue fazer as observações sem fazer nenhum cálculo. Então, esse é o gráfico. O gráfico te mostra as coisas sem você poder fazer cálculo. Cálculo é preciso só interpretar o gráfico, né? Exemplo, considere o seguinte histograma de notas. Histograma é um outro tipo de gráfico, né? Representação, que é por caixinhas, né? Certo? Então, bins aqui, então, as caixinhas aqui a gente tem a nota de 0 a 100, né? No eixo X, horizontal, e as alturas das caixinhas vão de 10, 20, 30, 40, né? Então, o que você consegue perceber a partir desse histograma? As notas estão concentradas ao redor dos valores 30 e 80. Então, em 30 aqui, eu tenho um pico, né? Certo? Cerca de 40 pessoas tiraram essa nota em 30. E 80, né? 80 mais do que 40, 45, sei lá, né? Tá? Mas somente olhando uma tabela com as notas seria muito difícil ver isso. De fato, a tabela dá os valores concretos, mas esse resumo, essa aparência geral, a gente não consegue, né? Ou seja, a utilização de um gráfico bem pensado pode fazer toda a diferença na hora de analisar os dados. Perfeito. Então aqui a gente vai utilizar, nessa aula aqui, a biblioteca matplotlib.pyplot e o comando plot. Então, vamos agora ver como fazer gráficos em Python. Uma das bibliotecas gráficas mais utilizadas atualmente é o Matplotlib, que .pyplot, que é as gráficos em Python, certo? A Matplotlib é mais coisa, e o pyplot é plotagem, é gráficos em Python, certo? Então temos que usar o operador ponto, né? Que especifica a biblioteca. Precisamos importar essa biblioteca. Então o comando é o import matplotlib.pyplot asplt. O que é o as? Faz? Ele faz como, né? Então todo esse nome aqui, ó, matplotlib.pyplot, em vez de escrever tudo isso, eu vou resumir como um PLT, né? É um alias, né? É um alias. É como se fosse o as, né? É como, né? Então
toda vez que aparecer PLT, o Python está entendendo que é toda essa biblioteca aqui. E tem esse comandinho, porcentagem matplotlib inline, né? Vamos só executar aqui, né? Executou. Então, observação. A opção matplotlib inline, porcentagem, serve para indicar a forma de exibição do gráfico. Ou seja, é uma maneira do gráfico aparecer. Outra opção é a porcentagem matplotlib notebook, que tem algumas coisas um pouco mais complexas, que não é o objetivo dessa aula aqui, tá? Tem essas duas formatos aí do matplotlib funcionar, certo? A função principal para criar gráficos no pyplot, né, é o plot, certo? Então, veja como colocar um ponto com coordenadas x igual a 1 e y igual a 2, esse par ordenado, né? Ou seja, 1 e outro par ordenado com coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Então, PLT, né? Certo? Que é o matplotlib.pyplot, certo? É só o PLT, né? Ponto plot, que é o comando que a gente está usando, 1,2 e, entre aspas, o ponto, né? E também o par ordenado 2, 3 é plt.plot 2,3, entre aspas, o ponto, né? Então, olha só, se eu executar esse comando aqui, aparece, né? Então, aparece, né? O ponto 1, 2, x1, y2 e o ponto 2, 3, certo? Então, os dois pontos. Elas aparecem com cores diferentes mesmo. Como são pontos diferentes, o Python, né, o plot do PyPlot, ele coloca cada ponto é uma coisa diferente. Então, ó, ele dá eu disse que era um pontinho, né? Mas o pontinho azul e o pontinho vermelho, né? Para um círculo maior, usamos a opção O. Então, em vez de ser pontinho, se você quiser colocar um círculo, bota o O, né? Então, o plot, mesmo as coordenadas anteriores, vai aparecer um círculo no 1, 2 e um círculo no 2, 3, certo? Quantos pontos que eu fizer enumerando desse jeito aí, plot, 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 vai pintando com cor diferente, tá? Faça um gráfico com os exercício, faça um gráfico com os pontos x igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, y igual a menos 1, x igual a 3, y igual a 3. Já fiz a resposta aqui, né? Vocês podem escrever, né? Então, plt.plot 1,1, né? Que é esse primeiro par ordenado, o círculo, né? pltplot 2 menos 1, segundo par ordenado, círculo de novo. Pyplot, pltplot 3,0, terceiro par ordenado, o círculo. Vai aparecer 3 pontos com cores diferentes, certo? 1,1, que é esse primeiro aqui. 2 menos 1, 2 menos 1, que é esse segundo aqui. E o 3, 0, que é o terceiro aqui. Ah, professor, apareceu os eixos, o eixo do zero não está aqui. Sim, o formatação, né, do eixo não está sempre no 0, 0. Ele coloca os pontos distribuídos no gráfico. A formatação padrão ele, ele não coloca o eixo x, cruzamento x0, y0 no meio do gráfico, tá? Ele não é, então, aqui no caso, ó, ele nem aparece, o x00 nem aparece, certo? O x0 estaria mais aqui atrás, né? Tá? Então ele coloca os pontos no meio e não o eixo está no meio. Podemos fazer tudo em única chamada de plot. Então, suponho que os pontos são, né, 1, 2, ou seja, x igual a 1, y igual a 2, 3, 4 e 5 e menos 1. Então, eu posso fazer nesse formato aqui, ó, plt.plot, coloco todos os x, 1, 3 e 5, né, aqui entre colchetes, vírgula, todos os y, 2, 4 e menos 1, 2, 4 e menos 1, e tudo colocado com O. Note que vamos executar. Executamos, aí aparece, ó, os 3 pontos, né? Ó, só que aparece, ó, 1, 1 e 3, coordenada 1 e 3. Ué? Ah, não. Coordenada 1 e 2, coordenada 1 e 2, 1 e 2, depois 3 e 4, 3 e 4, depois 5 e menos 1, 5 e menos 1. Então, aqui são todos os x, aqui são todos os y, e aqui todos em pontinho, né? Em círculo, certo? Note que usamos colchetes e separamos os números com vírgula, né? O colchete todos os x, vírgula, vírgula, e todos os y nos colchetes, vírgula, vírgula, né? E agora todos os pontos aparecem com a mesma cor. Então, por que que eles aparecem com a mesma cor? Porque o Python entende que eu agrupei todos os x, né? Coordenada x, então eles são um grupo junto. Então, característica parecida.
O anterior que eu plotei separado, o Python entende que são coisas diferentes. Então ele, apesar de eu dizer que é pontinho ou círculo, ele pintou uma cor diferente. Aqui, como eu agrupei, ele colocou com a mesma cor, tá? Naturalmente podemos usar variáveis, ou seja, eu posso colocar todos os x numa variável x, escrevo igual a x, já que é x, né? Então, x igual 1, 2, 3, desse jeito, x é a primeira variável, y é igual a 2, 4 menos 1, y é a segunda variável, comentário, né? Aí o comando plt.plot, x, variável x, vírgula y, todos os y e o circunferência. Vai executar igualzinho ao anterior, só que dessa forma mais organizado, fica mais organizado. Você sabe mais claramente quem é x e quem é y, certo? Nesse caso aí. Exercício. Usando apenas um comando plot, faça o gráfico com os pontos. X igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, y igual a menos 1, x igual a 3, y igual a 0. Resposta aqui que eu já escrevi, né? Tá? Então, PLT plot, de novo, né? Coloco todos os x num elemento aqui entre colchetes. 1, 2 e 3, e todos os y na ordem, né? É, esse primeiro corresponde a esse primeiro aqui. Esse segundo corresponde a esse segundo aqui. E esse terceiro corresponde a esse terceiro aqui, certo? Então, ó, 1 e 1, 1 e 1. 2 e menos 1, 2 e menos 1. 3 e 0, 3 e 0. Ou, né, todos os x, 1, 2 e 3, olhando por aqui, e todos os y na mesma ordem, 1, menos 1 e 0. Desse jeito aqui, e plotando com bolinha, né? Certo? Então, aí executou, certo? Perfeito. Tudo bem? Então, vou dar uma paradinha e a gente faz um segundo vídeo daqui a pouco, continuando.